Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Vou destacar o grupo do Flamengo. Eu não vou destacar um jogador, embora muitos tenham se destacado, inclusive o Arrascaeta jogou muita bola. Parece que ontem ele estava jogando com crianças. Quando desce pro play, sabe? Ele se divertiu ontem em campo, inclusive, brinquei aqui, repito, ele fez um golaço numa cobrança de pênalti. Foi um golaço e eu quero destacar o grupo porque, primeiro, vamos lá, foi 5-0 e 5 jogadores diferentes fizeram o gol. A gente pôde ver também o Flamengo, independentemente se é time reserva, titular, e eu venho repetindo isso, com uma formação tática, um esquema tático perfeito. O Felipe Luiz ele consegue trabalhar tão bem no dia a dia dele, porque, obviamente, o nível técnico individual vai cair, porque estamos falando de um time reserva. Mas, taticamente falando, transição ofensiva, marcação sob pressão, isso tudo funciona mesmo com o time reserva. E além de ele conseguir dar minutagem a jogadores que, teoricamente, estão voltando de lesão, que é o caso do Luiz Araújo, o caso do Cebolinha, dá minutagem também para o Danilo, que conseguiu fazer 90 minutos em campo, embora não esteja 100% fisicamente, como o próprio mencionou. Ele dá minutagem para alguns jogadores jovens, como o Guilherme, um jogador extremamente interessante, o Pablo Lúcio, outro jogador extremamente interessante. Então, Fernandinha, se eu for falar aqui um destaque para mim é o grupo, é o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que tem uma imagem que ontem na transmissão a gente pôde ver que representa muito bem isso. Após o 5º gol do Flamengo, marcado pelo Wallace Yan, que inclusive é o artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca com 4 gols, o Felipe Luiz aplaudindo, sorrindo, como se ele tivesse feliz e satisfeito com aquilo que ele está vendo em campo. Então ele sabe que ele está fazendo um bom trabalho, porque de fato o Flamengo está tendo um início de temporada aí muito promissor e repito o que eu falei em outros momentos aqui, o torcedor do Flamengo não só pode, como deve ficar extremamente otimista pelo que está vendo em campo. O Flamengo vai ganhar tudo? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas ganhar do Flamengo hoje é extremamente difícil. Eu acho que hoje os adversários voltaram a ter medo de encarar o Flamengo, que isso em determinado momento acabou se perdendo, não tinha mais medo de encarar o Flamengo. Então, independentemente se é time reserva, titular, taticamente falando, o Flamengo vem fazendo grandes partidas. Ele quase marcou numa cabeçada, né? Antes de fazer 1-0, depois fez o gol, foi bom para ele, porque já tinha gente cornetando o rapaz, mal chegou, né? Então foi importante para ele marcar esse gol. O Danilo, alguns momentos de indecisão ali com o Cleiton, né? Não se conhece, o Cleiton cometeu alguns erros, mas também primeiro jogo, também é compreensível. O Varela não jogou porque morreu a mãe dele, teve que viajar para o Uruguai, jogou o Daniel Salles, que cometeu um erro defensivo grave, quase saiu um gol da Portuguesa no segundo tempo, mas jogou bem ofensivamente, e jogou quase todo o tempo no ataque, né? Fez boa jogada que gerou gol e tal. Então, acho que acabou sendo tudo mais ou menos dentro do esperado, né? E no caso do Danilo, ele foi contratado para a zaga, né? Pode jogar em outras funções, como você falou, mas ele foi escalado como zagueiro e vai jogar como zagueiro prioritariamente, né? Vai ser, a priori, ele é uma opção, diante da presença do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Mas vai brigar a posição, pode entrar no time normalmente, jogar. Ele já vinha jogando, ele não vinha jogando, né? Na Juventus, nos últimos jogos ele ficou fora, mas não por lesão, por opção do técnico. Então vinha treinando, vem com o ritmo de trabalho normal, estava no meio da temporada europeia, então já chegou, já foi incorporado, entrou um pouquinho em campo no domingo contra o Botafogo e hoje, ontem aliás, já pôde atuar de saída, né? E o Felipe falou ali que é difícil chamar de um time reserva, né? Com esses jogadores todos, né? O Arrascaeta é uma exceção, ele está jogando nesse time porque está voltando de lesão. Mas essa é a realidade do Flamengo, a realidade é muito boa para ele. Ele tem essas opções. Se ele escalar o Cebolinha e o Luiz Araújo, ele vai ter o Plata, provavelmente, e o Michael, de repente, como reservas. Que eu acho até que é uma tendência, que eu acho que esses dois que jogaram ontem, acho que são melhores do que os que vêm jogando. Mas os dois voltam de lesões graves, né? Especialmente do Cebolinha. Então, por isso, não estão jogando ainda. Mas acho que a dupla de pontas, se forem 2 pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, acho que tem mais qualidade, na minha visão, do que Plata e Michael. Que tem outras características também. Aí tem a questão do estilo, né? E o Luiz Araújo, inclusive, vai fazer isso com o Tite ontem mais ainda. Não sei se mais ainda, mas fez bastante, que é jogar por dentro ali, né? Jogar como quase um meia ali. Ele não joga só aberto. E fez jogada pela esquerda, pela direita. É um jogador bem versátil também e que pode ser aproveitado de várias maneiras, né? Então essa é a realidade dele. Tem muitos jogadores bons e o que ele pode fazer, não sei se ele está pensando nisso, é preparar esse time dito alternativo para a Copa do Brasil. Para jogar a Copa do Brasil, que aí ele consegue ter um time bom, treinado
que pode fazer uma bela campanha na Copa do Brasil e não se desgastar na hora de brigar por liderança de Campeonato Brasileiro, que deve brigar, e avançar na Libertadores. Não fazer o papelão, né, que o Flamengo fez na temporada passada na Libertadores, ridículo, né? E na outra temporada, duas temporadas ridículas. O Flamengo não ganha um jogo fora de casa na Libertadores desde a vitória contra o Vélez na Argentina, porque a final de 2022, isso em 22, foi campo neutro, né? Não era fora de casa, era campo neutro em Guayaquil, na casa do Atlético Paranaense e do Flamengo. Como visitante, foi naqueles 4-0 lá no José Amalfitani. Já tem 2 anos e tal, é ridículo, né? Vergonhoso. E jogou contra equipes fracas e perdeu para Palestina, o vexame, empatou com o Nublense, tudo nos 2 últimos anos. Então eu imagino que ele vai priorizar o brasileiro, como já falou o Zé Boto, também a Libertadores tem a sua enorme relevância, e eu acho que esse time pode ser um esboço de um time para a Copa do Brasil. Que ele pode até pegar, de repente, alguns titulares e colocar no banco. Digamos que tenha de novo um Flamengo e Palmeiras, como foi no ano passado, e aquilo monopolizou as atenções. Ele pode ter uma base de um time como esse e deixar alguns caras no banco, para entrar 20 minutos, 15 minutos, que ele não desgaste os caras, não inviabiliza o time do brasileiro, né? Então, ele está usando bem, acho que esse período aí de campeonato estadual para isso. E agora, como falei há pouco, vai ter uma sequência de 3 clássicos, deve jogar com a força máxima que ele vê no momento. E dos 4 jogos do Flamengo do Felipe Luiz, o Flamengo não sofreu gols. Não sofreu gols, são 4 jogos, 4 vitórias e nenhum gol sofrido. O Danilo chega para reforçar a parte defensiva. E nós temos aqui a palavra do Danilo no bate-pronto da Jovem Pan. Ele que falou aí sobre começar jogando, estreou como titular do Flamengo, abre aspas para Danilo. É um orgulho enorme começar como titular. Como eu falei outro dia, deu para ter o gostinho, mas hoje realmente era diferente. É importante esse tempo de jogo para criar conexões com os meus companheiros, para a gente ir se conhecendo as movimentações, fazer aquilo que o Felipe pede. Acho que a empolgação também ajuda um pouquinho a compensar a questão física. Temos muito trabalho pela frente. Isso foi o primeiro passo. Espero evoluir e melhorar a cada dia. Fecha aspas a declaração do Danilo. E com a palavra aqui no Bate-Pronto, vamos conferir a análise dele, Felipe Luiz. Ele fala e você acompanha aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Para um treinador sempre é importante ter opções, ter concorrência entre eles, que eles possam competir pela posição, pela vaga no time, que eles falem no campo e aí quem quebra a cabeça sou eu. Você pode fechar a porta aí? Obrigado. E aí quem quebra a cabeça sou eu, né? E a gestão, quem vai fazer sou eu, os problemas que vai resolver sou eu, mas é muito bom ter essas opções, né? Desses jogadores que são tão importantes para mim. Como eu disse também, ainda estamos em pré-temporada, tivemos que nos adaptar para a final da Supercopa, mas não deixa de, esses jogadores não deixam de estar em processo ainda de readaptação ao alto rendimento, né? Então, pelo meu planejamento, o planejamento da minha comissão, junto com o preparador físico, decidimos ir dando minutos, né, de modo gradativo aí para que eles pudessem se entrar em ritmo de competição o antes possível, mas com uma certa segurança. Então esses jogos são importantes para poder dar ritmo para todos os jogadores. Sei que poderia ter usado todos os que jogaram na final também, estão todos bem, mas não tem nenhum sentido eu fazer isso na pré-temporada, sabendo que o jogo ainda, durante o ano, vamos ter 80 jogos, né? Mas é muito difícil falar de time alternativo com o time que eu entro no campo hoje, né? O time é muito forte, pode bater de igual para igual com o time que jogou na final. Então, eu não vejo, estou usando os reservas, eu vejo que estou dando minutos para todo mundo, eles estão me deixando com dor de cabeça, estão tendo os minutos para poder jogar. E como a gente vai falar de time reserva ou time alternativo com Arrascaeta, Juninho, Luiz Araújo, Cebola, Everton, Alan, todos, como eu posso falar de time alternativo? É muito difícil, então serve para que eles possam se desenvolver e me deixar com dor de cabeça.